em todas as mídias sociais para que a gente possa falar com o maior número de pessoas possível. Fala comigo, Aquiles. Gente, como vocês viram aí, né? O tema do nosso programa de hoje, Léo, ninguém acreditou no Queiroz, né? A gente vai falar um pouco sobre essa entrevista que o Fabrício Queiroz concedeu ontem à noite ao SBT e deu aí sua versão para o R$ 1.280.000 que foi movimentado na sua conta entre janeiro de 2016 e janeiro de 2017, né? Identificado pelo COAF, e que são incompatíveis com seus rendimentos, né? E aí o Fabrício Queiroz sacou o argumento de que esse dinheiro é fruto de compra e venda de veículos, né? O Fabrício Queiroz, então, revelou-se aí um garageiro, Léo, um revendedor, uma pessoa que pega carro de seguradora, compra, não se sabe, não apresentou nenhuma prova dessas movimentações, né? A entrevista também foi praticamente um levante e corta, porque a jornalista Débora Bergamasco não o questionou em nenhuma das suas, do que o povo queria saber, né? Como é que se explica aquela coincidência de depósitos dos pagamentos da Alerj e os saques que ele fez, né? Enfim, vamos falar um pouco sobre isso. Agora, antes, Léo, eu queria que você comentasse aqui, porque eu não sei se você viu, surgiu agora há pouco uma nova notícia aqui que a gente está subindo, que é a Polícia Federal dizendo que vai investigar uma suposta tentativa de atentado terrorista durante a posse do Jair Bolsonaro. Como é que você vê isso? É mais um diversionismo aí ou existe algum risco sobre isso, Léo? Enquanto o pessoal está chegando para a gente entrar no nosso papo principal mais para frente. Pois é, Aquiles, claro que tudo é possível, a gente não pode descartar, falar, olha, eu descarto com 100% de certeza a possibilidade de um atentado terrorista na posse do Jair Bolsonaro, porque o atentado ele pode vir tanto, vamos imaginar um atentado como quase aconteceu na Venezuela, que é um atentado orquestrado por células de poder, como a gente pode ter um atentado orquestrado por pessoas com medo, e o Bolsonaro ele transmite medo para muita gente, o que significa que pode ter um louco lá durante a posse que vai querer chegar com uma arma e tentar atirar contra o Bolsonaro. Isso porque a história mostra que isso é possível. O próprio Adolf Hitler, ele sofreu um atentado de gente de dentro do governo alemão, porque as pessoas não queriam que o Hitler chegasse aonde chegou. Pode ser que algumas pessoas, até mesmo de dentro do governo, até mesmo de dentro do exército, ou seja, alguma pessoa que pode estar armada no evento presente, pode estar com essa ideia de fazer isso, olha, eu vou fazer isso por minha família, por meus filhos, pode acontecer. Então a gente não pode descartar. O detalhe é que eu não vejo essa preocupação da Polícia Federal como uma preocupação genuína. Isso é uma coisa que a Polícia Federal não deveria estar divulgando, até porque a Polícia Federal, ela trabalha com a possibilidade de atentado contra o presidente da República constante. Então, assim, a Polícia Federal tem que trabalhar, a inteligência da Polícia Federal tem que correr atrás e descobrir constantemente se existe a possibilidade de um atentado contra o presidente, desde o primeiro presidente até agora. Isso é normal. O que me chama a atenção é o fato deles estarem falando a respeito disso para a população. Para quê? Obviamente, é para dividir o foco das atenções. Quando você conversa sobre a possibilidade de um atentado contra o mito, os alienados que ainda são fãs do mito, acabam desviando a atenção do evento Queiroz e pensando, tem gente querendo matar o mito. A Polícia Federal está analisando a possibilidade de gente querendo matar o mito. Esse vitimismo levou o Bolsonaro ao poder. Se a gente presta atenção, o próprio Adélio falou, eu elegi o Bolsonaro, né? O próprio Adélio sabe que ele foi responsável pela eleição do Bolsonaro, porque o povo brasileiro adora esse tipo de vitimismo, e agora parece que o Bolsonaro e a Polícia Federal estão usando estrategicamente esse tipo de conversa para que os seus seguidores não abram os olhos para o que está acontecendo, para o que a mídia paralela está tentando mostrar a respeito aí desse escândalo de corrupção que envolve a família Bolsonaro. Eu não vejo nada além do convencional nessa posse do Bolsonaro, muito pelo contrário. Eu acho que nunca, Aquiles, nunca um governo foi tão interessante
tanto para a esquerda quanto para a direita, que o governo Bolsonaro, e as pessoas ainda não perceberam isso. Existe uma ideia de que a esquerda saiu derrotada dessas eleições, e eu digo que muito pelo contrário. A esquerda saiu muito vitoriosa dessas eleições. Primeiro, que é uma eleição fraudulenta, a esquerda vai poder bater no peito e falar sempre que não foi derrotada nessas eleições, o representante da esquerda teve que ser preso para o Bolsonaro ser eleito. Segundo, a esquerda ia enfrentar muitas dificuldades por causa da qualidade do público nesse atual mandato. Então, digamos que se o Haddad fosse vitorioso, ele teria aí todo um grupo de alienados lutando contra ele. Então, agora é o momento que a esquerda vai provar para o Brasil inteiro que as propostas do Bolsonaro realmente não funcionam. É o momento que a esquerda vai provar para o Brasil inteiro que é a esquerda que sabia fazer um Brasil para todos. Digamos que a eleição do Bolsonaro ela foi interessante para todo mundo. Então, eu imagino que o cara menos visado para um atentado é o Bolsonaro. Só o Bolsonaro para mostrar para o pobre que ele é pobre, só o Bolsonaro para realizar os desejos obscuros do rico, mas uma coisa acaba realizando a outra. No momento em que o Brasil elege o Bolsonaro, a direita ganha porque ela consegue acabar com direitos trabalhistas, ela consegue acabar com a previdência pública, os bancos vão emplacar a previdência privada, a direita ganha porque ela vai privatizar absolutamente tudo, mas a esquerda ganha porque na hora que essa direita está batendo, o governo Bolsonaro batendo no trabalhador, o trabalhador tem condições de se reconectar às suas origens. Então eu não vejo o governo do Bolsonaro como obstáculo para ninguém. Agora, eu acho interessante uma coisa que você falou aí, que essa questão do governo Bolsonaro ser interessante para a esquerda, tem uma visão um pouco desviante disso, mas eu diria o seguinte, que a posse do presidente Jair Bolsonaro, ela está aí reunindo alguns dos principais nomes da extrema-direita mundial, né? Eu não sei se você viu aí que depois da confirmação pela Embaixada de Israel de que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está envolvido em sérias denúncias de corrupção lá em Israel, vai realmente participar da posse, agora também o presidente da Hungria, o Viktor Orbán, também confirmou sua presença aqui em Brasília no dia 1º, né? Vai virar aí um palco da extrema-direita, o Brasil, quem diria, né, Leonardo Stoppa? O que tem que esperar disso, assim? Que evento sinistro vai sair dali? Exatamente, Aquiles. Olha, a posse do Bolsonaro, ela vai ser, nesse momento, ela vai ser um evento que eu imagino que ela vai reunir muitas pessoas, porque nesse primeiro momento, a posse do Bolsonaro significa um tapa na cara da corrupção para parte da sociedade brasileira. Tem uma parte da sociedade brasileira que acha que está dando um tapa na cara do PT e com isso acabando com a corrupção. Tem uma parte da sociedade brasileira que acha que está vingando da velha política. Tem uma parte da sociedade brasileira que acha que está lutando contra o comunismo ou lutando contra as religiões que não professam os princípios cristãos. Tudo isso acontece nesse momento porque o Bolsonaro ainda não é o presidente. Ele é o presidente em transição e mesmo sendo presidente em transição, muitas coisas já fizeram várias pessoas terem vergonha de apoiar o Bolsonaro, mas ainda tem apoio ao Bolsonaro. Então, ele ainda vai, claro, fazer uma posse que vai ser uma posse memorável. Vai ser o evento em uma espécie de ode à ignorância. Vai ser uma ode à ignorância, porque nesse momento a gente vai ver vários brasileiros repetirem aqueles eventos nazistas em que vários alemães estavam lá fazendo uma ode à futura desgraça, né? Todos os alemães lá clamando por Adolf Hitler, sem saber que poucos anos depois aquele Adolf Hitler os levaria a um precipício, a uma extrema desgraça. Então, hoje, nós temos a oportunidade de ver uma ode à imbecilidade. Claro que o Brasil não vai tentar uma dominação do mundo, o Brasil não tem competência militar para isso, mas só de imaginar que enquanto Hitler crescia sua indústria, ele acabou destruindo seu povo através de uma grande imbecilidade de tentativa de domínio do mundo, a gente pode imaginar o Brasil hoje destruindo sua indústria em favor de crescer as atividades rurais, as atividades agrícolas. A gente imagina daqui a uns anos a falta de proteção ambiental tornando o Brasil um país extremamente desagradável para as pessoas viverem. Aí elas vão olhar para trás e vão lembrar da posse do Bolsonaro como sendo o marco
inicial de toda essa desgraça que eu já consigo ver para daqui uns anos no Brasil. É um Brasil que vai envenenar as pessoas com águas contaminadas com agrotóxicos, é um Brasil que não vai dar condições para que as pessoas tenham qualidade de vida, afinal de contas, o maior valor agregado está na indústria e não na atividade rural. É um Brasil que não vai ter mais esse ar puro para a gente respirar, é um Brasil que vai destruir a sua qualidade ambiental. E as pessoas vão olhar para trás e vão lembrar, olha, mas não tinham tantos governantes de direita na posse do Bolsonaro, foi uma ode à imbecilidade. A gente não está recebendo aqui parceiros. O Bolsonaro não está recebendo parceiros, ele está recebendo os patrões. É aquela festinha de aniversário em que você tem o orgulho de falar que o patrão veio participar ou mandou um representante. O brasileiro precisa disso para entender o que está acontecendo. E é por isso que eu acho que é muito inconcebível imaginar que o Bolsonaro sofreria um atentado institucional. Ele pode sofrer um atentado de uma pessoa no meio do público que veja o Bolsonaro como sendo essa ameaça que a gente está vendo, mas não das instituições que dependem do Bolsonaro para reeducar a sociedade brasileira. Só o Bolsonaro para mostrar para o pobre que ele é pobre. A gente precisa do Bolsonaro ensinando esse tipo de coisa. Concordo com você. Infelizmente, é isso aí, né? Mas, lembrando aqui para os nossos seguidores da TV 247, pedir para vocês compartilharem o link do Léo ao Quadrado, né? Mandarem para os seus amigos bolsonaristas, aos seus parentes que ficaram constrangidos em ter que defender o Jair Bolsonaro no jantar de Natal, né? Queria que vocês mandassem esse vídeo para eles, para aumentar o alcance do programa. Quem não for inscrito, por favor, inscreva-se no canal da TV 247 e também no canal do Leonardo Stolpa, aqui no YouTube, né? E, Léo, o presidente da Hungria, o Viktor Orbán, é aquele que assinou recentemente, promulgou uma lei que permite 200 horas de trabalho para os patrões, né? Então, veja a turma que o Bolsonaro está chamando para prestigiá-lo em sua posse. Daqui a pouco a gente vai ter aí uma medida uma emenda de uma PEC, talvez, que revogue aí a Lei Áurea, né? Seguindo o exemplo Orbán. Que tal? Olha, Bolsonaro não vai ter esse prazer porque o Temer já revogou a Lei Áurea na prática, porque no momento em que o Temer começou a diminuir o dinheiro disponível para fiscalização do trabalho, a gente teve ali a revogação da Lei Áurea. Só que a revogação oficial da Lei Áurea é, sem dúvidas, o fim do Ministério do Trabalho, porque você imagina que as leis e as regras trabalhistas, elas vão continuar existindo, mas sem muita atenção na exigência. É mais ou menos a mesma coisa de dizer que, olha, para você passar naquela estrada, você tem que pagar o pedágio, mas você vai ter que descer, não vai ter ninguém te cobrando. Você vai descer, naturalmente, vai jogar seu dinheiro dentro de uma caixinha para o dono da estrada. Não tem câmera filmando, não tem fiscalização nenhuma, você paga se você quiser. Vamos concordar que algumas pessoas vão pagar o pedágio, porque tem pessoas com um caráter tão alto que elas vão falar, quer saber de uma coisa, eu vou pagar esse pedágio, é pouquinho, e eu quero que essa estrada continue bonita, mas a maioria não vai pagar aqui. Porque se não tem uma fiscalização ali, as pessoas cobrando o pedágio, ninguém vai pagar o pedágio. Assim a gente pode imaginar com as regras trabalhistas. Se não tem uma fiscalização, se não tem pessoas pagas para fiscalizarem se as regras trabalhistas estão sendo aplicadas, é lógico que elas vão deixar de ser aplicadas. E se as regras trabalhistas não forem aplicadas, a gente teve oficialmente a revogação da Lei Áurea. Isso que a gente volta a ter uma situação em que as pessoas trabalham e no final do mês o dinheiro é suficiente só para comer. Qual que é a diferença entre um escravo e um trabalhador não escravo? É que o trabalhador não escravo, ele ganha um pagamento, e ali ele faz o que quiser com o pagamento. O escravo ganhava só para comer. O escravo, às vezes, estava na vantagem, porque ele, pelo menos, dormia dentro da fazenda. O trabalhador, na era Bolsonaro, ele vai receber o suficiente para comer, porque senão ele não volta para trabalhar no outro dia, ele morre, e a gente nem sabe se ele vai receber o suficiente para morar. Então, pode ser que a gente tenha condições abaixo da situação de escravo. Foi muito inteligente isso aí que você falou, porque o Bolsonaro se mostrou aí em conluio com o Michel Temer até mais, vamos dizer assim, inteligente mesmo, mais sagaz do que o próprio Orbán, né? Quem sabe o Orbán não vem aqui tomar umas aulas com
essa turma do Brasil que assaltou o poder, né? Bom, vamos entrar no nosso tema principal, Léo. O PM Fabrício Queiroz deu entrevista ontem para o SBT, né? Tem muita gente aqui já comentando o caso do Fabrício Queiroz. Praticamente não respondeu nenhuma das principais questões que o Brasil inteiro querem saber sobre a sua movimentação financeira, né? Ele atribuiu esse montante identificado pelo COAF de R$1.280.000 à compra e venda de carros, mas não apresentou aí nenhuma prova, nenhum indício, né, nenhum documento de que comprovasse realmente esse valor, né? Fabrício Queiroz também disse que revelou ter câncer, né, no intestino, e contou com a benevolência da entrevistadora, a jornalista Débora Bergamasco, a mesma que soltou aquela capa, Léo, difamatória contra a presidente Dilma Rousseff, alegando que ela tinha transtornos de personalidade, né? Tinha acessos de fúria e tal, um exemplo de misoginia reprovável. O fato é que o Fabrício Queiroz não convenceu nem mesmo os integrantes do governo de transição, né? Você acha que agora, com essa declaração dele, vai aumentar a pressão sobre o Ministério Público para ouvi-lo? E mais, o tema Fabrício Queiroz vai resistir após a posse de Jair Bolsonaro? Olha, isso é uma coisa muito complexa, Aquiles, porque a gente está vendo que eles têm um controle muito grande sobre a situação. E a leitura que eu consigo fazer desse evento do Queiroz, Aquiles, é uma leitura não muito boa para a sociedade. A leitura que eu faço é a seguinte: Bolsonaro começou a se posicionar do lado do povo, manifestou-se contra a reforma da Previdência e provavelmente estava resistente no caso de retirar férias e 13º dos trabalhadores brasileiros. E no momento que o Bolsonaro começou a bater de frente com seus financiadores, ou seja, as elites, ele recebeu de presente essa denúncia a respeito do Queiroz como uma espécie de olha o que a gente tem, olha uma pequena parte do que a gente tem contra você. O que eu percebo é que essa denúncia do Queiroz é uma forma de colocar uma coleira no pescoço do Bolsonaro. E como sendo uma forma de colocar uma coleira no pescoço do Bolsonaro, eu vejo que essa denúncia vai ficar guardada até o momento em que o Bolsonaro decida bater de frente com as elites. O que significa isso no final da fritada dos ovos? Enquanto o Bolsonaro estiver obediente, isso não vai dar em nada. Olha, qual que é a ideia da prisão preventiva? A ideia da prisão preventiva é exatamente evitar que uma pessoa possa alterar as condições do processo. Vamos imaginar que, nesse momento, o Queiroz possa estar criando provas para a tese que ele acabou de inventar. Se a gente tivesse um pouco de caráter das instituições de investigação no Brasil, elas já teriam pedido a preventiva dele. Afinal de contas, ele está sendo treinado através de histórias como essa da venda de carros. Agora eles podem estar correndo atrás de criar contratos para depois provar que o dinheiro que entrou lá foi venda de carros. Eles podem tentar comprar documentos e comprar determinadas situações que aconteceram naquelas épocas. Imagina que nesse momento pode estar uma correria danada entre a equipe do Bolsonaro para tentarem encontrar carros com valores semelhantes e datas semelhantes para criar essa história. Porque a história foi escolhida a dedo. Realmente, se tem uma coisa que movimenta muita grana é compra e venda de veículos. Agora entra a segunda parte, que é a produção de provas para fundamentar o que ele falou. Por que o Ministério Público está esperando ele produzir essas provas? Nesse momento, ele pode estar correndo atrás de contratos, nesse momento, ele pode estar correndo atrás de vendas reais de carros para ele incluir nessa situação. Olha, você não conhece uma pessoa que comprou um carro de R$20 mil nessa data? Ah, conheço, vamos colocar ela na julgada. Quem não vai querer ajudar o presidente da República nesse momento, né? Claro que tudo vai ser pago com o nosso dinheiro, infelizmente, através do tráfico de influências, nós vamos acabar perdendo, mas a pergunta que eu me faço nesse momento é, peraí, se é um caso em que a COAF mostrou que bate com os depósitos da Alerj, por que até agora ninguém pediu prisão preventiva nem do Flávio Bolsonaro, nem do Queiroz? Fica aí uma clara demonstração que a prisão preventiva não é um instituto para resguardar
a realização e o objetivo do processo. A prisão preventiva é, no Brasil, um instrumento para fazer política. Cogitou-se prisão preventiva da Dilma, cogitou-se prisão preventiva do Lula. A gente sabe que o Cunha teve a prisão preventiva decretada só depois que ele conseguiu esconder o dinheiro, mas o Queiroz não toca-se na possibilidade da prisão preventiva do Queiroz, mesmo depois do Queiroz ter fugido do primeiro depoimento, mesmo depois do Queiroz, mesmo depois do Flávio Bolsonaro ter falado que estava em contato com o Queiroz, ou seja, a gente não sabia se o Queiroz ia continuar vivo e mesmo assim não se cogitou a prisão preventiva de nenhuma das pessoas envolvidas. Eu não estou falando que eles teriam que ser presos preventivamente. O que eu estou falando nesse momento é que o órgão responsável pela prisão, né, pelo pedido de prisão preventiva, não fez. Eu não estou falando, não, tinha que prender preventivamente. Eu não estou falando isso. Isso é uma coisa que cabe ao judiciário negar ou prover. O que eu estou falando é por que ninguém pediu a prisão preventiva deles? No momento que a gente percebe que não teve sequer um pedido de prisão preventiva, a gente percebe que já houve acordo a respeito do assunto. Ou seja, as elites já estão confortáveis com o novo posicionamento do Bolsonaro, o que significa que as elites já estão com a coleira no pescoço do Bolsonaro, e por isso o caso Queiroz não vai dar em nada. Eu volto a falar, não houve sequer um pedido de prisão preventiva. Nesse momento, eu não estou aqui falando que a gente tinha que sair prendendo preventivamente todo mundo. Eu estou falando que a mesma instituição que pede prisão preventiva quando a Dilma tosse mais alto, ou quando o Lula tossia mais alto, pedia prisão preventiva, nesse caso do Queiroz, ela não pediu prisão preventiva. Por quê? Sendo que esse é um caso onde todas as condições necessárias para a prisão preventiva estão presentes. No caso da Dilma, basta uma delação para pedir a prisão preventiva. No caso do Queiroz, a gente tem uma conta bancária e estamos esperando o acusado produzir e fabricar as provas necessárias para se safar do processo. Olha a diferença. A Dilma, o Palocci, sequer apresentou uma prova, foi só uma delação. No caso do Queiroz, primeiro apareceu a prova. Agora, eles estão esperando o Queiroz criar uma desculpa para se safar perante a opinião pública, porque, obviamente, imaginar que alguma pessoa do Ministério Público ou da Polícia Federal caia nessa balela, vamos cair na real, né? É, no mínimo, menosprezar a formação que os policiais, os promotores e os procuradores têm a respeito do assunto. Então, não vão convencer o Ministério Público. O Ministério Público já sabe que é uma negociação e é exatamente por saber que é uma negociação que ele sequer pediu a prisão preventiva do Queiroz, que não está lá para ser preso, está lá para chantagear o Bolsonaro. Esse caso está lá para chantagear o Bolsonaro, para que o Bolsonaro não tente governar para as pessoas mais pobres, para que ele seja o governante das elites. Concordo plenamente com o que você falou, Léo. Acho que também esse caso do Fabrício Queiroz é uma grande moeda de troca aí do governo Bolsonaro, né? Vou ler alguns comentários aqui dos nossos seguidores e seguidoras. Lê um superchat aqui do Vicente Jouclas. Obrigado, Vicente. Diz ele, lá vai o preço de um jornal de banca. Né? Eu acho que ele se refere aí a essa questão da imprensa, né? E a Maica Santa está dizendo aqui, é triste olhar para a bandeira. E um perfil chamado Ciências Humanas TV está dizendo, o Brasil tem um câncer que deveria ser expurgado, né? Pobre de direita. É o famoso pobre de direita, eu acho que ele está se referindo aqui. E a Eliana Rocha diz, Léo Estopa me faz rir de desgraças. E a Maria Roseli Lara está dizendo, obrigado, Léo, por você existir e transmitir o que eu penso, né? Pessoal aí concordando com você, Léo. E a Sandra está dizendo aqui, o jornalismo investigativo está com a faca e o queijo. O Queiroz deixou muitas pontas soltas. Enquanto a Ângela Sadoc, também, que é membro do canal, diz, Queiroz é um mentiroso deslavado, cara de pau, a serviço da família Bolsonaro. Agora, Léo, é interessante também e causa alguma indignação, pelo menos eu tenho sentido nas redes sociais, é que os procuradores da Operação Lava Jato estão aí em silêncio, né? São praticamente calados, não se manifestam sobre todo esse caso do Fabrício Queiroz, né? O próprio procurador Deltan Dallagnol fez uma manifestação tímida, né? Dizendo que caberia ao Ministério Público do Rio de Janeiro esse caso, né? Muito diferente da atuação
consistente, ostensiva dele nas redes sociais, quando se tratavam de denúncias de corrupção, com base apenas em delações, né, contra os governos do PT, né? Isso acaba alimentando a narrativa de que há uma certa parcialidade do Ministério Público, há uma certa instrumentalização, né, uma instrumentalização política do Ministério Público em desfavor da esquerda, quando a gente se depara com um caso gravíssimo como esse, né, protagonizado pelo Fabrício Queiroz. Você não acha que o Deltan Dallagnol, talvez o próprio futuro ministro Sérgio Moro, deveriam se manifestar, Léo? Com certeza. Eu vou falar até diferente. Eu acho que se o Deltan Dallagnol e o Sérgio Moro se manifestassem, aí eu ia desconfiar que tinha alguma coisa errada, porque eu não tenho dúvidas a respeito do Deltan Dallagnol e do Sérgio Moro serem parte de um golpe de Estado que a gente está vivendo no Brasil hoje, exatamente para tirar do poder a possibilidade de que presidentes representem a população mais humilde e também acabar com a indústria nacional. Se o Sérgio Moro se manifestasse pela prisão do Queiroz, talvez eu até fosse contra a prisão do Queiroz. Eu ia imaginar, não, se esse cara está se manifestando pela prisão do Queiroz, é porque talvez o Queiroz tenha alguma coisa maior para mostrar no futuro. A isenção do Sérgio Moro e a distância do Deltan Dallagnol deixam claro que, obviamente, eles fazem parte do mesmo time. O detalhe é que, nesse momento, não é só os promotores, os procuradores e o juiz que estão diretamente ligados nessa destruição da indústria nacional e nesse processo de troca de poder no país, que estão fazendo parte dessa perseguição à esquerda. Existe também um alinhamento ideológico do alto funcionalismo público, e esse alinhamento ideológico ele vem dessa construção narrativa de que o PT seria um partido que estaria, ao longo dos anos, criando vagabundos através dos impostos do alto funcionalismo público e dos grandes empresários. O que acontece hoje, infelizmente, é que nós temos aí pessoas que foram, ao longo de tempos, alienadas, mesmo que sejam pessoas de alto nível intelectual, como procuradores e juízes, elas foram alienadas com a ideia de que o PT estaria fazendo um grande esquema de tratar de vagabundo. Esse tipo de narrativa, ela só foi permitida, essa narrativa só foi permitida no Brasil porque o PT falhou na comunicação com as bases, o PT não soube mostrar o trabalho que estava fazendo. Eu lembro de trabalhos que eu fiz durante o governo do Lula e o governo da Dilma, trabalhos de documentários, porque eu trabalhava numa produtora que prestava serviço para o governo federal, eram trabalhos fantásticos que estavam acontecendo ao redor do Brasil, exatamente para criar viabilidade, para que esses locais pudessem receber indústrias, trabalhos relacionados principalmente, Aquiles, à educação. Eu lembro de um documentário fantástico que eu participei, que é o documentário Mulheres 1000. Determinadas regiões do Brasil, eles estavam lidando com a cultura daqueles locais, né, porque os maridos eram muito ciumentos, eles criaram uma forma de educarem as mulheres, somente as mulheres. Então eram escolas onde os professores eram mulheres e somente mulheres podiam frequentar aquelas escolas. Na sequência, o projeto levaria empresas para empregarem apenas aquelas mulheres. Para quê? Para desenvolver polos industriais naquelas regiões. O PT não mostrou o que estava fazendo para o resto do Brasil. E quando o PT se omitiu em trabalhar uma comunicação direta com a população, ele permitiu que a campanha do PSDB criasse essa ideia de que o PT é uma estrutura de compra de votos através do tratar de vagabundos. Hoje a gente tem um Ministério Público e um Poder Judiciário composto por pessoas que tiveram as mentes lavadas por essa ideia de que eles não são representados pelos partidos de esquerda. Só que o detalhe é que essas pessoas não percebem que elas só têm salários porque os trabalhadores produzem. Juiz não produz nada, um promotor não produz nada, procuradores não produzem nada. Então, se eles continuam trabalhando essa cultura de esmagar, explorar e destruir a classe trabalhadora, a tendência é o Brasil entrar numa avalanche de crise e não ter dinheiro para pagar nem o alto funcionalismo público. Esse é um problema sério que a gente tem no Brasil. O Deltan e o Moro, eles representam só a ponta do iceberg. Infelizmente, Deltan e o Moro estão diretamente conectados a essa mudança
de política no Brasil, eles podem ser considerados como uma parte do Poder Judiciário e do Ministério Público que são pagas para perseguir a esquerda. Eu falo pagas e eu explico por quê. No momento em que o Moro condenava alguém da esquerda, ele era contratado para fazer palestras. Isso é uma forma indireta de pagar o juiz. E hoje continua a mesma coisa com esses procuradores da Lava Jato. No momento que eles estão perseguindo a esquerda, eles estão na Rede Globo aparecendo constantemente e são contratados para palestra. Isso indiretamente é uma forma de comprar o procurador para que ele continue fazendo esse trabalho de perseguição da esquerda. Se o Deltan Dallagnol tentar perseguir alguém, tentar processar alguém do PSDB, ele perde todas as palestras, ele não vai fazer isso. Se ele começar a criticar a família Bolsonaro, ele começa a perder palestras, ele não vai fazer uma coisa dessa. Então nós temos hoje aquelas pessoas que estão diretamente funcionando nesse processo de destruição da esquerda, elas são remuneradas para isso, ainda que indiretamente, através de palestras. Já as outras pessoas do Ministério Público e do Poder Judiciário que acabam tendo uma ideologia parecida com essa, elas foram envenenadas por essa política de marketing de direita que trouxe para elas a ideia de que os políticos de esquerda seriam vagabundos analfabetos no poder comprando votos através da redistribuição de renda. Então nós temos hoje um Brasil muito poluído, muito estragado para lidar. Concordo totalmente, plenamente com você, Leonardo Stolpa. Sempre com análises muito lúcidas aqui, né, no Léo ao Quadrado. A Maria Margarida, Léo, está dizendo aqui, o Dallagnol, quando o juiz Marco Aurélio assinou a liminar, ela deve estar se referindo à liminar que permitiu que o ex-presidente Lula fosse libertado, né? A liminar, o Deltan foi para as redes sociais reclamar para não libertar Lula, e o Queiroz, ele nem se coça, né? E a Sandra de Oliveira, que é membro do canal, está dizendo aqui, se fosse do PT, não precisa dizer mais nada, né? E o Luiz Paulo Araújo está dizendo aqui, República de Bananas. E o César Magalhães está dizendo, brasileiro só vai para as ruas depois do sofrimento, né? Vamos ter que aguardar o sofrimento aí para ver os brasileiros, dessa vez, sem camisa da CBF, né? Para protestar sobre essa tragédia que está se anunciando no país. Agora, Léo, a gente está caminhando aqui para o reta final do programa. Infelizmente, nesse período de recesso aqui, a gente vai fazer um Léo ao Quadrado um pouco mais curto, porque eu vou tocar a edição do 247 agora aqui, eu estou com um olho no padre e outro na missa, mas eu queria que você comentasse um assunto também que gerou muita repercussão, que foi, que a gente não comentou aqui, infelizmente, que foi o anúncio feito pelo presidente eleito de uma parceria com o governo de Israel para desenvolver, ou pelo menos supostamente trazer uma tecnologia israelense para dessalinizar as águas no sertão do Nordeste, né? E aí, rapidamente, as redes sociais, a internet, tratou de informar não só ao próprio Bolsonaro, mas também ao restante da população brasileira, que o Nordeste já tem essa tecnologia há muitos anos, desde 2004, e o sertão nordestino tem uma tecnologia de dessalinização da água, né? Então, o Bolsonaro, que formou o seu ministério sem a presença de nenhum representante do Nordeste, tenta aí uma aproximação com a região, mas de uma maneira desastrada e de uma maneira que fica parecendo como se fosse um lobby para empresas israelenses prestarem serviço numa área onde o Brasil, inclusive, já foi até premiado sobre isso, né? Queria que você comentasse um pouco sobre esse assunto, porque realmente demonstra aí uma total incompreensão, uma total falta de conhecimento da realidade, principalmente do Nordeste, né, do presidente eleito. Sim, Aquiles, olha, o Bolsonaro não tem nenhuma intenção de resolver o problema de água no Nordeste. A intenção dele é pagar dívida de campanha. Bolsonaro tem uma dívida de campanha muito grande com Israel e, nesse momento, ele precisa consumir produtos israelenses de todas as maneiras. É muito importante a gente deixar bem claro que qualquer tecnologia de filtração, ela não é uma tecnologia israelense. A tecnologia de filtração é uma tecnologia da humanidade.
Hoje você pode utilizar uma tecnologia de filtração desde a dessalinização, que é uma coisa que acontece dentro de Israel, até mesmo para tratar esgoto. Nós vamos chegar no momento, e isso já acontece em países desenvolvidos, nós vamos chegar no momento, Aquiles, em que os prédios brasileiros serão obrigados a terem estações de tratamento de água dentro dos seus condomínios, e para que essas estações de tratamento de água sejam compactas, elas vão ter que utilizar esses processos de micro, nano e osmose reversa. Então tem microfiltração, nanofiltração e tem a osmose reversa, que são tecnologias de filtração que podem também ser aplicadas na dessalinização. Qual que é o detalhe que a gente precisa perceber nesse momento? Se existe uma intenção do presidente da República em utilizar tecnologia de microfiltração para osmose reversa, né, para dessalinizar a água do Nordeste, por que ele está buscando isso em Israel? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa se perguntar. Olha, se você quiser adquirir qualquer tecnologia de microfiltração, você não precisa ir em Israel. Você procura qualquer empresa que trabalha com estações de tratamento dentro do Brasil, eles vão comprar uma estação de tratamento desenvolvida no Brasil para poder fazer essa tecnologia dentro do Brasil. Você quer fazer no seu prédio, você quer fazer na sua indústria, ou você quer fazer no Nordeste, tem isso no Brasil. A resposta para a intenção do Bolsonaro é muito simples. O Brasil, ele tem uma proposta para os próximos anos. A proposta do Brasil nos próximos anos é não mais desenvolver tecnologia. Eventos como a venda da Embraer, eventos como falar que a gente vai comprar tecnologia de filtração de Israel, mostram que o Brasil não mais vai desenvolver tecnologia. A intenção do Brasil agora é ser tão somente um terreno onde se produz alimentos e minerais, e toda a tecnologia vai ser produzida fora do Brasil. Isso é porque o Bolsonaro quer? Não. Isso é a dívida de campanha do Bolsonaro com esses países que utilizaram altas tecnologias para vencerem as eleições no Brasil. A eleição foi vencida no Brasil através de algoritmos do Facebook. Grande parte do lobby de Israel que controla o governo americano é parte dos banqueiros que são donos de ações do Facebook, ações do Google. Então, muita coisa que está hoje por detrás da eleição do Bolsonaro converge para essas empresas que produzem essas tecnologias de filtração de água em Israel. Não há nenhuma justificativa para você deixar de utilizar uma microfiltração desenvolvida em território nacional para comprar de Israel. A única justificativa nesse momento é a mesma justificativa do Temer no momento que ele acabou com a produção naval do Rio de Janeiro e enviou a produção naval para ser realizada na China. É pagar dívidas de campanha. É um liberalismo econômico que investiu na campanha do Bolsonaro, o mesmo banqueiro que investiu na queda da Dilma, investiu na campanha do Bolsonaro, e a moeda de troca é muito simples. Vocês vão virar colônia, vocês vão ser um país rural e nada de tecnologia vai ser desenvolvido no Brasil. Agora, o fato de mandar isso para o Nordeste é um papo um tanto quanto estranho para o Bolsonaro, que foi derrotado no Nordeste. Olha, o Nordeste não precisa de investimentos em filtração de água. O que o Nordeste precisa nesse momento é investimentos em ser humano. Não adianta nada você ter um Nordeste brotando água potável para todo lado, se você não tem educação para dar condição para aquelas pessoas serem atrativas para o investimento empresarial. Não adianta nada você investir em água no Nordeste, aquelas pessoas lá vão morrer de fome, porque o mesmo governo que está comprando tecnologia de tratamento de água de Israel para pagar a dívida de campanha para Israel, vai tirar a verba da comida daquelas pessoas. Então, tudo bem, você está oferecendo água para aquelas pessoas, porque a água você vai indiretamente comprar de Israel, mas a comida você vai tirar daquelas pessoas, porque o Bolsa Família seria pago pelas elites brasileiras que ajudaram a te eleger, né, os impostos dos mais ricos. Tudo isso são jogadas dentro das quais o Bolsonaro é somente o movedor de peças. Nada disso são coisas que o Bolsonaro decide. É exatamente para que o Bolsonaro tome atitudes idiotas como essa que hoje ele está na coleira do caso Queiroz. Se o Bolsonaro tivesse a noção do nível da desgraça que essas atitudes vão causar, ele jamais faria uma coisa dessa.
A gente vai passar muito... Olha, o mesmo Brasil que foi criticado porque vendia para o exterior e fazia empréstimo para países exteriores comprarem tecnologia brasileira usando o dinheiro do BNDES como empréstimo, agora esse país deixa de vender tecnologia para fora, utilizando o dinheiro do BNDES que os retardados que acreditaram nessa história achavam que eram doações para Cuba. Hoje o Brasil deixa de vender tecnologia e passa a comprar tecnologia de Israel, uma tecnologia plenamente realizável dentro do Brasil. Olha, Aquiles, o que o Brasil vai comprar de Israel não é tecnologia de Israel. O que o Brasil vai comprar de Israel é tão somente um aprimoramento de uma tecnologia que todos nós já tivemos em casa e a gente acaba tendo dentro de casa, que é uma vela. O que a gente vai comprar é uma filtração. Qual que é a diferença que existe da filtração que consegue tirar o sal da água e daquela filtração da vela de barro das nossas casas? Numa filtração que tira o sal da água, os poros são muito menores e a gente precisa de uma bomba pressurizando. Naquela filtração que a gente tem dentro de casa há muito tempo, existe a gravidade fazendo a pressão e a vela tem os poros suficientes para tirar partículas grandes. Onde está a tecnologia de Israel que nós brasileiros não somos capazes de fazer em território nacional? Não existe motivo para tirar esse trabalho dos engenheiros brasileiros e entregar para os engenheiros de Israel. Simples assim. Uma grande aula aí que a gente acabou, vocês tiveram o privilégio de aprender um pouco mais com o nosso amigo Leonardo Stoppa sobre a filtração das águas, né? Osmose reversa, microfiltração. Foi show de bola, Léo. Tem muita gente aqui agradecendo você por essa explanação em relação a essa proposta maluca aí do presidente eleito, né? O Vicente está aqui dizendo, Dali Stoppa, tecnologia simples, bem aplicada e explicada, né? E o Ricardo Stummer, que é membro do canal, está dando uma sugestão de vídeo aqui, ó. Facada no Mito. No YouTube, assistam de 11 a 19 minutos, imagens da Globo, que demonstram na primeira tentativa que Adélio, Seguranças e Bozo eram da mesma turma. Percebam que são todos do mesmo time. Essa é a sugestão do Ricardo Stummer. E a Tânia Mara está dizendo aqui, Sérgio Moro e seus procuradores sempre estiveram a serviço da extrema-direita. E a Yara Antunes fala, Moro falou que não se manifesta sobre casos concretos. E o César Magalhães está dizendo vergonha da justiça brasileira. Léo, queria agradecer você pela participação hoje aqui no Léo ao Quadrado. Queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo. Nós estamos com 1.368 pessoas nos assistindo neste momento, Léo. Teve um seguidor que perguntou se vai ter hoje o Léo Stoppa às 22h30 no seu canal. Então, você deixa aí o recado para ele, para os demais seguidores. E as suas considerações finais. Claro, primeiro eu queria agradecer ao colega que perguntou, claro, quem ainda não foi inscrito no canal Leonardo Stoppa, por favor, se inscreva, às 10h30 da noite eu volto, e volto, né, com comentários mais longos, isso porque é um programa de 1h30, e eu também já estou desenvolvendo um outro trabalho, que é um trabalho um pouco distante da política, mas muito importante, principalmente para as donas de casa que querem aprender detalhezinhos aí a respeito de como trocar uma lâmpada, como trocar um interruptor. É um sonho de muito tempo, estou fazendo agora. O canal do Técnico Brasil é um outro canal meu. Se você ainda não é inscrito no canal do Técnico Brasil, eu te peço, por favor, se inscreva e mande dicas de vídeos. Às vezes alguma coisa que você tinha uma dúvida do tipo, olha, como que eu faço para ligar isso nisso? Manda a dica lá que eu vou fazer os vídeos para esclarecer dúvidas. O canal é para iniciantes, não é para avançados. Então, é exatamente para atender as dúvidas mais simplesinhas que existem aí a respeito de tecnologia. Então, muito obrigado, pessoal. Encontro vocês às 10h30 da noite no canal Leonardo Stoppa e até lá. Legal, Léo. Obrigado pela participação. Até amanhã. E um abraço para todos vocês. Logo mais tem Boa Noite 247 com Paulo Moreira Leite e Alex Sonic e este que vos fala, Aquiles Lins. Tchau, tchau, gente!